Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Pai Senhor, crianças, hoje eu vim contar uma historinha para vocês. Ela tá escrito lá em Lucas 8, a partir do versículo 5. Tá escrito assim: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sob a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos. Crianças, a sementinha é a palavra de Deus em nossas vidas. E a terra é o nosso coração, somos nós. Então Jesus, ele planta essa sementinha em nós e quer que cresça essa sementinha. E que ela possa dar frutos. Como tá falando aqui na historinha, um certo dia o semeador, ele saiu para plantar a sementinha dele. Ele plantou essa sementinha em alguns lugares. Uma parte dessa semente, ele deixou cair no meio do caminho. E aí vieram alguns passarinhos e começaram a comer toda essa sementinha. Isso acontece na nossa vida quando a tia ela tá pregando, aí ela fala assim: crianças, a gente tem que obedecer o papai e a mamãe. E aí de repente vem um pensamento na nossa mente falando assim: não vou obedecer o papai e a mamãe não. Esse pensamento é um mal que coloca na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não possa fazer aquilo que a tia tá falando, aquilo que a palavra tá dizendo. Então quando isso acontecer, a gente tem que sempre lembrar dessa historinha, que a gente tem que obedecer o papai e a mamãe. Até mesmo quando esses pensamentos vierem, a gente tem que obedecer o papai e a mamãe. Porque isso é o mal querendo tirar essa sementinha do nosso coração. A outra semente, ela foi plantada na pedra. E ela secou porque não tinha umidade. Às vezes isso acontece na nossa vida quando a gente escuta a tia ou o papai e a mamãe falando assim: a gente tem que orar mais, ou então a gente tem que ler mais a palavra, vocês têm que cantar com as crianças, tem que ir na escolinha dominical. E aí a gente fala assim: tá bom, eu vou fazer isso. Só que aí chega em casa e a mamãe fala assim: vamos orar. Aí você vai lá e fala assim: depois eu vou, agora eu tô brincando. E a mamãe vai lá e fala de novo: vamos orar. Aí você vai e fala: depois, agora eu tô assistindo o desenho. E a gente sempre vai deixando pra depois e não ora, a gente não lê a palavra, para de ir na escolinha. Então a sementinha, ela não cresce. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que orar mais, a gente tem que ler a Bíblia, tem que cantar com as crianças, tem que ir na escolinha. A outra sementinha, ela foi plantada nos espinhos. Essa sementinha, ela até cresceu, só que aí ela morreu, porque os espinhos sufocaram ela. Isso acontece na nossa vida quando o pecado vem até nós. O pecado é quando a gente começa a mentir, quando a gente começa a bater no respeito ao papai e à mamãe, no respeito aos mais velhos, responde. Então, quando a gente começa a fazer essas coisas, essa plantinha ela não cresce dentro de nós. Mas só que teve uma sementinha que o semeador plantou na boa terra e ela cresceu e deu frutos. Então, para que isso aconteça na nossa vida, primeiro a gente tem que plantar a sementinha, ó. Eu trouxe aqui a sementinha e eu plantei ela, né? Mas para que ela cresça um pouquinho, a gente tem que começar a orar, a ler a Bíblia. E aí, quando a gente faz isso, a sementinha ela cresce, ó, mais um pouquinho. Tá vendo? Ela cresceu um pouquinho, só que ainda ela não tá grande. Ela ainda não tá como Deus quer que nós estejamos. Então, para que ela cresça, fique grande, bonita, forte, a gente tem que continuar lendo a Bíblia, continuar indo na escolinha, respeitar o papai e a mamãe, os mais velhos, tem que orar sempre, agradecer a Deus por mais um dia de vida, pela nossa comida. Se a gente fizer isso, a sementinha ela cresce e fica bem grandona, olha. Ela cresceu e ficou bem grande. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, a gente tem que fazer isso. A gente tem que ler mais a Bíblia, tem que orar. Então, que a partir de hoje, crianças, vocês possam fazer mais isso. Que vocês possam chamar aí em casa, agora que a gente está em casa, na quarentena. A gente possa chamar o papai e a mamãe para orar com a gente. Fazer culto em casa, sempre cantar. Porque isso é muito bom, isso alegra a Deus. Isso faz com que a sementinha ela cresça dentro de nós. E ela dá frutos. Se a gente falar essa historinha que eu contei agora pra vocês pra uma outra criança, ela vai fazer a mesma coisa. E ela vai crescer igual você. E aí ela conta pra outra criancinha, e aí a criança também cresce igual você. E assim vai dando mais frutos. Então que a partir de hoje a gente possa fazer isso. Então obrigada por ter ouvido a historinha, que vocês possam fazer isso e guardar ela no coração de vocês, tá bom?
Paz do Senhor. Saiu a semear, boa semente da palavra foi levar. Uma semente caiu na beira da estrada e logo as aves a vieram devorar. Outra semente caiu no meio das pedras e rapidinho começou a germinar. Mas a raiz não teve espaço pra crescer e o calor do sol a planta fez secar. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Outra caiu bem no meio dos espinhos, logo brotou e foi crescendo sem parar. Mas de repente os malvados dos espinhos a plantinha começaram a sufocar. Semeador continuou a persistir e em boa terra a semente então lançou. E bela árvore do broto foi crescendo e logo logo ela então frutificou. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Agora eu vou explicar direitinho a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. As sementes que caem à beira do caminho, sobre as pedras e no meio dos espinhos nem crescem porque não tem raiz. Mas a semente da palavra que cai em boa terra, que é o nosso coraçãozinho, frutifica e prospera, prospera e prospera. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Levando sempre a mensagem do amor. Levando sempre a mensagem do amor. Somos a luz do mundo, somos a